Vamos abrir as nossas Bíblias. Nós não vamos seguir o texto do boletim, embora vocês tenham o texto do boletim. Nós vamos tocar em alguns pontos, mas eu não vou seguir fazendo uma leitura do boletim. Eu quero tocar alguns aspectos que estão no boletim, mas quero tocar em alguns outros aspectos que Deus tem colocado no meu coração durante esses dias, em que tenho sido enriquecido por demais nesse encontro. O Senhor, sempre por sua misericórdia, Ele nos faz ser mais abençoados quando obedecemos. Nós vamos fazer a sua obra e pensamos que nós estamos dando e na realidade nós estamos recebendo. Aí eu tenho a impressão que eu estou dando bastante, aí eu recebo muito mais. E eu tenho sido edificado profundamente em Cristo, naquilo que eu tenho ouvido, naquilo que eu tenho participado e nos testemunhos que tenho ouvido. Então saio abastecido pela manifestação da Igreja de Cristo. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu quero olhar primeiro sobre essa questão da renovação da nossa mente. É um fato real que aqueles que foram regenerados em Cristo experimentaram a vida do Senhor. Nós, no Evangelho, não recebemos um meio de agirmos, uma conduta, nós recebemos uma pessoa, Cristo. E um dos problemas que nós temos é raciocinarmos como novas criaturas. Porque nós somos formados por corpo, alma e espírito. O nosso espírito era morto e foi regenerado, foi vivificado. E habita a pessoa de Cristo. Mas a alma traz a memória, lá no disco rígido, está registrado toda a época de trevas. O raciocínio de escravidão. O raciocínio quando era trevas. E a palavra de Deus está dizendo assim, precisa ser mudado o sistema operacional dessa mente. Essa mente agora tem que começar a pensar diferente. Senão não vamos compreender as coisas de Deus. Eu conheço uma pessoa no Rio de Janeiro que foi extremamente pobre e miserável. E ela subiu, alcançou uma situação bem melhor do que tinha, mas ainda continua raciocinando daquela maneira. Ela era uma favelada, vivia em favela, mas ainda tem favela. Ainda tem favela. Ainda pensa da maneira, ainda pensa o que a gente chama de xepa. Pega o fim da feira porque ganha o tomate e corta um pedaço dele, a parte boa dá para aproveitar e sair de graça. Não entende isso, não entende aonde está agora, porque a sua mente não contemplou aquilo que ela está vivendo. Quando nós fomos regenerados em Cristo Jesus, nós somos outro. Embora a carcaça seja exatamente a mesma. Nós nos olhamos no espelho e vemos aquela pessoa que nós conhecemos. E quando olhamos no espelho, começamos a pensar e a raciocinar quem nós somos. Nós sabemos que fomos regenerados em Cristo Jesus, cremos,
Porém, na aplicação, no andar, começamos a andar de maneira diferente. Por isso que a palavra de Deus fala assim, olha, você já foi liberto. Joga o homem velho fora. Eu fico carregando, às vezes, um defunto. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Onde está esse velho homem? Ele foi crucificado com Cristo, mas os resquícios dele estão na mente. As pessoas cuidam que são regenerados em Cristo, mas raciocinam como trevas. Tanto é que pensam que a força está em si, não nele, em Cristo. Pensam que podem fazer até uma obra para Deus e não a obra de Deus. E começam a entrar numa linha diferente do projeto de Deus para o homem. É que o homem seja corpo, alma e espírito, perfeitamente operados pelo Senhor para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O meu corpo é do Senhor, a minha alma é do Senhor, o meu espírito é do Senhor. A maneira de eu pensar tem que ser diferente. O problema é que nós estamos no mundo e raciocinamos com as coisas do mundo. Nós temos uma ideia de que o mundo é bom. E as pessoas não se dão conta que o mundo é trevas. Mas nós achamos que ele é atrativo. E coisas são atrativos para nós. Nós às vezes pensamos assim, certamente, se essa mega sena acumulada sair para mim, vai resolver um problema. E até para a nossa mente ficar um pouco mais tranquila, falou, vou dar o dízimo certinho, vai ser abençoada a igreja. Vou dar outra parte, tanto para a Associação Betel, vai ser uma bênção. E o nosso raciocínio fala, aquilo dali, aquele dinheiro, num filho da luz vai ser uma bênção. Porque ele é trevas, mas quando ele chegar na minha mão, ele vai ser luz. A palavra de Deus lá em Provérbios capítulo 10, verso 22, diz assim, algum irmão pode ler? Ou eu tenho que ler aqui? A bênção do Senhor é que enriquece na outra e não acrescenta dores. Vamos fazer o raciocínio inverso? Aquilo que não vem do Senhor acrescenta dor. Eu fiz um acompanhamento dessas pessoas que ganharam até prêmios. Vê a história deles. Parece que foi muito bom, parece que foi excelente. Eu não estou falando nada contra jogo, não. Eu estou falando na maneira que a pessoa considera. Porque o Deus que se fez justiça para nós, que se fez santidade, o Deus que se fez a regeneração em nós, Ele que nos acrescenta o direito. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que os ímpios entesouram para o justo. Não há direito seu, mas Deus faz um direito. O direito é Ele. Nós não somos estabelecidos. Então a primeira coisa que nós temos que considerar é que o mundo é mau. E que as coisas do mundo parecem agradáveis, mas são danosas. Tanto é que as coisas valem mais do que as pessoas. Diz que um bisavô italiano estava morrendo no hospital. E o médico falou, é melhor ele morrer em casa, ele já está muito velho. E ele não tem jeito. E a família toda em volta. E levou o bisavô para casa. E toda a família veio para a morte dele. E juntou todo mundo ali, estava lá ele com o menino perto dele, o bisavô. E ele sentiu o cheiro daquela massa sendo preparada. E ele falou, é minha massa preferida. Pede a tua avó para me dar essa massa. Aí o menino foi lá dentro, voltou, e quando voltou, falou, a massa,
Falou que não vai te dar, não. Ele começou a praguejar, miserável, velho, é miserável. Eu gosto tanto dessa massa. E perguntou a menina, por que ela não quis me dar? Ela disse que é para o velório. As pessoas têm menos valor. É o raciocínio do mundo. A empresa vale mais do que o homem. Nós precisamos cortar 30% do pessoal. Nós precisamos automatizar. É moderno, porque nós vamos produzir mais e gastar menos. Mas nós precisamos de mais gente comprando. E para comprar a pessoa precisa ter emprego. Esse é o mundo. E a palavra de Deus nos mostra claramente que esse é o mundo, mas as pessoas estão pensando que o mundo é bom e que tem coisa boa no mundo. E às vezes, como regenerados, nós estamos com o foco no mundo e não no Senhor. O Senhor fala mais, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O resto o Senhor vai acrescentar. O tesouro nosso não pode ser as coisas do mundo, mas tem que ser o Senhor, que é o que faz todas as coisas, é o que chama a existência as coisas que não existem. Mas nós estamos acostumados. É difícil a pessoa chegar ao raciocínio por si mesmo da realidade do mundo. Nós não podemos viver sem isso. E as pessoas às vezes estão chegando perto da hora da sua morte e estão apegadas a coisas que não têm nenhum valor e que são transitórias. Meu pai, uma vez, ele conversava muito comigo e ele sempre me tratou como se fosse um adulto. Nós nunca tivemos aquela conversinha boba de bilu-bilu, aquele negócio fácil. Sempre meu pai teve uma conversa muito assim madura comigo. Era diferente até com os meus irmãos nisso. Porque ele conversava alguns assuntos, ele falou, eu me lembro, com 8 anos, ele me falou que tinha sido lançada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e ele fez um comentário, e ele achava que a lei tinha algumas falhas. Eu estava pensando que ele ia alguma, mas ele gostava desse tipo de conversa comigo. E meu pai uma vez falou assim, olha, você está vendo essa Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, isso é uma potência, isso é indestrutível. É? E havia uma grande loja, grande magazine no Rio, ele me contou como foi formada a Mesbla, e falou, isso é uma potência. É? Uma irmã na igreja chegou um dia e falou, pastor, vamos orar por mim? Eu estou cansado, minha vida é muito... Uma hora eu tenho dinheiro, outra hora eu não tenho dinheiro, não sei mais o que eu faço. Eu estou querendo... Vamos orar para que eu tenha uma coisa fixa. E Deus falou no meu coração naquela hora, falou, minha filha, fixa é Deus. O resto é passageiro. O resto é transitório. Todas as coisas que nós pensamos, e as pessoas raciocinam assim, não, vou pegar um emprego público, é pouco, mas é garantido. E eu vou ter uma aposentadoria boa. O nosso raciocínio como trevas ainda permeia a nova criatura. Por isso que a nova criatura não bebe da fonte, porque ainda está pensando e raciocinando e achando que o mundo é bom. R$1 milhão agora seria bom para você? Talvez aqui você diga, não, de jeito nenhum, pensando em casa, puxa, quebrava um galho. Por quê? Porque nós estamos sempre olhando em coisas. E não na dependência. Quando o Senhor diz, eu não te deixarei, eu não te desampararei, não é momentâneo, é permanente. Salmo 54 diz, eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Isso é fato. Mas o nosso raciocínio ainda está,
se eu não fizer, quem faz por mim? Não cai do céu, é do céu que vem todas as coisas. Mas o nosso raciocínio, eu quero crescer o máximo possível. Os judeus estavam no fim da vida também, falando de algumas coisas de morte. Está bem no fim da vida, pronto para morrer, e chamou seu filho. E o seu filho veio, sim, pai. E ele tirou um bonito anel do dedo e falou, meu filho, esse anel pertenceu ao meu avô. Depois esse anel pertenceu ao meu pai. E esse anel hoje me pertence. Quer comprar? Não tinha mais vida, mas estava pensando seriamente em fazer mais um negócio. Que as trevas pensem assim, ótimo, porque é trevas. Mas o filho da luz tem que renovar o entendimento, a maneira de ver, a maneira de raciocinar. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Como é que eu vou fazer? Se eu não fizer, quem fará por mim? Nós estamos sempre pensando disso, dizemos que não. Mas raciocinamos dessa maneira. As igrejas também, os grupos, as associações religiosas pensam dessa maneira. Fala, precisamos tolerar o irmão fulano que ele é bom de dízimo. O Senhor é o Deus do ouro e da prata. Quando Deus me chamou ao ministério, a primeira declaração que eu fiz ao Senhor, falou, Senhor, você sabe que eu não posso. O Senhor sabe que eu sou incapaz para isso. Não que eu seja burro, eu sou inteligente. Isso não é falta de modéstia, sou. Mas essa inteligência para nada adianta, porque a inteligência é dentro da cultura do mundo formal. E a inteligência que vem através do Espírito é que faz as coisas, Deus operando. O que fez todas as coisas operando é diferente. Que faz com que uma pessoa que não tenha a menor cultura seja sábia. E uma pessoa que seja completamente culta seja ignorante. Quando o pastor Glênio contou a minha experiência aqui em Londrina, os irmãos vão me permitir esse exemplo. Eu tive uma trajetória estudantil, universitária, vitoriosa. Eu fui o primeiro aluno na minha universidade. Recebi um prêmio por isso. Aos 22 anos eu estava formado engenheiro e fui convidado para ser professor universitário. E eu já tinha feito primeiro, junto com o último ano, o primeiro ano do mestrado. E eu acreditava piamente em mim que onde eu botasse a mão ia dar certo. E quando cheguei aqui em Londrina, Deus usou o pastor Glênio nessa obra, usou o pastor Abuchaim aborrecendo toda noite em oração. Mas uma das coisas que fez, eu fui num retiro e um rapaz ia pregar. E ele foi pregar no retiro. Lá ele devia ter uns 24 anos. Ele era 2 anos mais velho do que eu. Eu estava formado, era professor universitário e engenheiro de uma grande empresa no Rio. E estava passando os dias aqui. E eu comecei a conversar com aquele rapaz, falei, coitado, 24 anos fazendo vestibular, está totalmente atrasado na vida, isso é um ninguém. E nós conversamos alguma coisa, eu coloquei algumas indagações com ele, para ele, e ele não soube me responder. Eu falei, o idiota total. Pensei, mas não falei, o idiota total. E ele começou a pregar lá sobre o cego de Jericó. Aquela coisa bem simples. Mas naquele momento, foi o primeiro toque de Deus na minha vida. O Senhor falou ao meu coração, você pensa que sabe tudo, você é cego. Você não enxerga absolutamente nada.
Eu era firmado em mim. Eu era bem-sucedido. O Senhor não me pegou numa descendente, Ele pegou numa ascendente e me mostrou que todas as coisas não satisfariam a minha alma. E quando Ele nos regenerou para que nós entendêssemos que Ele é o tudo em nós. E que não há nada fora dEle. E sem Ele nada podemos fazer. Mas a nossa mente tem que ser reciclada. Ela tem que começar a pensar como novas criaturas. Nós estamos andando como regenerados, dizemos que somos regenerados, confessamos a nossa morte com Cristo, cremos na nossa identificação na morte de Cristo. Mas a cabeça está cheia de raciocínio das trevas. Porque fomos criados. Por isso que a palavra de Deus diz que tem que haver uma renovação dessa mente. Em Efésios capítulo 4, do verso 17 ao verso 24. Pode ser feita essa leitura? Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Vos despojeis do velho homem que se corrompe. O pecado não mora mais em nós, mas ele nos rodeia e nós estamos num ambiente de pecado. E a palavra de Deus mostra que ele ataca de 3 maneiras o regenerado. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não são diferentes. Eu às vezes tenho falado, as pessoas na igreja, fala, o diabo muda o embrulho, mas o presente é o mesmo. Eu me lembro de uma irmã há pouco tempo, falou, pastor, o senhor é profeta mesmo, você já me avisou 3 vezes, o diabo botou o presente 3 vezes no meu colo. Mudou a embalagem, eu me fascinei com ele. Nada pode vir bom do mundo para a nova criatura. Nada. O Senhor pode fazer o ímpio abençoar o Filho de Deus, mas a regra não é o ímpio abençoar o Filho de Deus, é Deus abençoar o seu Filho. A nossa confiança não pode ser colocada em pessoas, em situações. A nossa confiança única e exclusiva é no Deus que opera todas as coisas. Mas nós não vemos Deus. E aí está o problema, nós gostamos de coisas concretas. Por isso que o diabo ataca com coisas concretas, aquilo que chega aos teus olhos, aos meus olhos. A soberba da vida, olha, você hoje está aqui, mas amanhã vai estar lá. A palavra de Deus no livro de Timóteo diz que o problema não é ser rico, o problema é querer enriquecer. Porque ao querer enriquecer, ele abre mão de todas as coisas, pisa sobre tudo para chegar ao seu objetivo. E a palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor
e que enriquecem. Mas qual é a riqueza que nós estamos estabelecendo para nós? Deus, por misericórdia, não deixa que alguns de nós tenham em abundância, por exemplo, financeira, porque aquilo é um mal para a pessoa, porque a cabeça é ruim. Jacó era trapaceiro. E vivia um dando trambique, pernada, um no outro. Jacó passou seu irmão para trás porque seu irmão não valorizava as coisas. Juntou com sua mãe e enganou seu pai. O seu sogro era terrível, porque o seu sogro era aquele que quando Abraão mandou o seu servo buscar uma esposa para o seu filho Isaque, o Labão olhou e falou, bendito que vem em nome do Senhor agora, esse que veio do Senhor, porque viu que tinha muito ouro, muita... Falei, esse é bom. Como às vezes as mães falam, esse é um bom partido. O Labão era assim. E Jacó foi sempre atormentado até que no Val de Jaboque o Senhor o transformou em Israel. E aí ele começou a pensar como Israel e não como Jacó. Aí o Senhor pôde abençoá-lo profundamente. Abrão, Deus o abençoou quando ele ficou Abraão. E deu a prosperidade. Eu me lembro de uma pessoa que ia num culto que nós tínhamos sexta-feira e chegou um dia desesperado. Ele era dono de uma empresa e falou literalmente, eu estou quebrado. E às vezes nós não entendemos porque Deus permite que coisas aconteçam na vida dos seus filhos e queremos interferir junto a Deus para que aquilo seja passado. E nós oramos incessantemente por ele. Senhor, tira isso, alivia, abençoa, faz ele prosperar. E Deus o fez prosperar. E ele que estava numa vida que não podia sair com os seus filhos a lugar nenhum porque não tinha dinheiro para pagar. Um dia, pouco tempo depois, quando ele viu que as coisas financeiras, a situação financeira dele melhorou, ele chegou num restaurante e o garçom começou a atendê-lo indevidamente. E ele bateu na mesa e falou, olha, me atenda direito. Dinheiro para mim não é problema. Mas era. Ele não tinha. Mas junto com isso veio soberba. As maneiras que o diabo ataca só são essas três. E essa é a maneira que as pessoas caem. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Quando o homem estava no Éden, que ele era corpo vivo, alma viva, espírito vivo, quem governava o homem era o espírito. Quando esse espírito morreu, na queda do homem, o homem passou a ser dominado pela carne. Tanto é que a palavra de Deus diz que vocês são dominados, que o ímpio é dominado pela carne. Podemos ler Efésios 2, de 1 a 5. E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Qual é a preocupação principal do homem hoje?
recursos para viver e aparência. Não é? Ele quer estar bem. A pessoa adora dizer, ouvir, assim dizer, você está tão bem, está tão bonito, está novo, nem parece a idade que tem. Eu tenho visto na Bíblia, isso é questão para os maridos, que o marido amoroso é o melhor botox. Porque assim como o Senhor com a igreja, ele diz que o Senhor apresenta a igreja sem mácula e sem ruga. Ele diz assim, seja o marido com as mulheres. Eles cuidam de tal maneira que elas fiquem sem ruga, cuidadas, zeladas pelo amor. Mas as pessoas têm uma preocupação enorme com toda a aparência e trabalham em cima da aparência. Às vezes a pessoa fala, não, é por causa da minha saúde, eu tenho que malhar muito, eu tenho que cuidar muito do meu corpo. Estou bem, você está me achando que eu estou bem? Eu percebo uma gordurinha aqui, eu preciso tirar isso. Mas interessante que as pessoas falam assim, eu percebo no meu espírito enfraquecimento. Eu não estou vendo o meu espírito fortalecido. Mas ela pensa no corpo, pensa na alma, naquilo que lhe é agradável, mas não pensa naquilo que é agradável a Deus que se manifesta no espírito. Eu tenho tempo para todas as coisas, mas não tenho tempo para meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que tem a fórmula do sucesso, ela diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós olhamos as trevas e queremos ouvir os conselhos das trevas. O que você tem para me dizer para a minha vida? Eu fiz um curso de economia em pós-graduação, e quando ouço hoje os economistas falando, eu vejo que as pessoas ficam, assim como previsão do tempo, olhando. E eu tenho experimentado isso, meus irmãos, para a minha mente, como um exercício para a minha mente, que se o país for mal, eu posso ir bem. Se a economia estiver mal, eu posso ir bem, porque o que me faz e o que nos faz ficar bem é o Senhor. Não são circunstâncias, não, mas aí a coisa muda, não podemos levar ao pé da letra. Um pastor no Rio de Janeiro estava dizendo que toda vez que nós confiarmos, nós temos que abrir uma janelinha para a desconfiança. Confiar desconfiando. Ou confia, ou não confia. Ou crê, ou não crê. Ou entra, ou fica completamente de fora. O Senhor, quando nos chamou das trevas para a luz, Ele nos chamou para a vida prática da graça. A vida prática da graça é a aplicação das verdades da palavra de Deus contra tudo que nós vemos ou pensamos. Eu fui ao INSS e fui atendido por um médico extremamente sutil. Eu digo que ele era tão sutil quanto um coice de mula. E ele chegou para mim, fui lá, falei, agora eu vou pegar o auxílio enfermidade, eu tenho esse direito, vou pegar isso. Ele olhou lá e falou, seu caso é crônico. Como é que você está vivo? Não, rapaz, você já devia ter morrido. E eu falei para ele, porque não depende de médico. Porque não dependo de médico. Eu não estou dizendo isso em teoria, não. Porque teve remédio que foi aplicado em mim e não deu certo. O médico passa um tempo e fala assim, já não tem opção, vou ter que voltar àquele que não deu certo.
Aí ele falou, mas deu certo, agora por que não estou entendendo nada? Eu falei, isso mesmo, porque a sabedoria de Deus faz essa confusão nos sábios do mundo. Confiar em quê? Eu estava falando no estudo lá que como nós, como corpo de Cristo, às vezes olhamos o nosso irmão e nos lembramos dele do mundo. E nós falamos, que bom que ele está aqui na igreja. Maravilha estar na igreja. Mas o sujeito tem que ficar de olho nele. Ele é meio esquisito, tem um temperamento meio estranho. Ele não é uma pessoa muito séria. Nós sabemos que há uma regeneração, mas não cremos no efeito da regeneração. Nós achamos que regenera, mas não é muito. Por isso que esse texto de 2 Coríntios 5,16 diz que se antes conhecíamos alguém, segundo a carne, já não conhecemos mais assim. Pode olhar a pessoa mais trambiqueira desse mundo. Se ele creu no Senhor Jesus, se ele confiou no Senhor, se ele creu na sua inclusão na morte de Cristo, eu, como membro do corpo de Cristo, eu tenho que olhar para ele como obra de Cristo e não olhar para ele quem ele era. Abre o olho. Nós temos que ser derrubados até por confiar, mas não deixar de confiar. Porque olhamos para as pessoas, estamos olhando, e essa é a divisão no corpo. Porque nós olhamos e às vezes queremos juntar um grupinho que seja mais favorável, socialmente melhor para nós, e que eu sei que ele é bom, ele é bem casado, a sua esposa é muito boa, e a situação dele é mais ou menos a minha classe social é igual a dele. Mas não é assim no corpo. Deus chamou as coisas indignas. E quem fez digna foi o Senhor, não nós. Ele chamou aquilo que não prestava. E quem reciclou foi o Senhor. E quando nós olhamos o nosso irmão no corpo, temos que entender que essa obra houve, isso é um fato. Mas nós olhamos e falamos assim, ele vai. Eu me lembro que quando eu tive a minha experiência com Cristo, alguns chegaram no Rio de Janeiro e falaram, dá um tempo, daqui a pouco ele está lá no meio da lama. Eu era muito trevas. Eu não queria que Deus existisse, embora fosse filho de um pastor, de um homem santo. Na minha cabeça tudo era material. E aí o grande milagre de Deus, quando eu creio naquilo que é invisível, eu vejo, Senhor, é misericórdia tua, porque eu só queria coisas concretas, palpáveis, realizáveis, matematicamente. Quando nós olhamos para o nosso irmão no corpo, olha a obra de Cristo nele. Não olha ele como aquela pessoa. Não interessa o que foi feito, ou como ele é, ou qual é o seu temperamento, interessa a obra que o Senhor fez. O Senhor fez uma obra santa. Crê nisso? Ele foi regenerado, mesmo meio regenerado. Ele está nascendo aos poucos ou ele nasceu de novo? Ele é uma nova criatura ou quase nova, semi-nova. O homem tem um defeito de cambagem que o leva continuamente para a religião. E nessa ida para a religião, ele começa a julgar as pessoas pelos seus atos, pelo seu comportamento. Não é verdade que o que nasceu de novo na sua família chega, é assim que uma nova criatura se comporta? Quer dizer que você é nova criatura e se irritou? E o sujeito começa a ficar preocupado com isso, porque o julgamento religioso é por comportamento. E o nosso, quando nós olhamos a nós mesmos, nós não acreditamos na obra de Deus na nossa vida, exatamente porque o nosso raciocínio é como velha criatura. Sai um grupo para visitar
umas pessoas no hospital. Nós temos um trabalho no Hospital do Rio todo domingo à tarde. E eu soube que um não tinha tido coragem de orar. Eu falei, por que você não está orando? Eu falei, eu não sabia se Deus ia curar ou não ia curar. Eu falei, você está firmado em você ou no Senhor? Você vai como membro do corpo de Cristo ou vai como membro do teu corpo? Você saiu no poder da igreja de Cristo ou saiu no poder teu? Quando nós olhamos e temos medo de fazer alguma coisa, é porque estamos firmados em nós. Pensa lá no Eliseu. Pensa no Elias. Você acha que Elias estava com os profetas de Baal, ele sozinho ali? A situação dele era simples. Ele chegar e falar, molha isso. Nós olhamos isso como história e achamos que ele é simples. O que pairou na mente dele? E quando morreu o menino lá, que o profeta ficou, o Senhor falou para ele, ele deu as voltas na casa, depois entrou dentro da casa e deitou em cima do defunto, colou o rosto no defunto. Nós olhamos para o vai ser simples, tão lindo de ler. Mas o que passou na cabeça quando Deus falou para ele fazer isso? Não tem lógica. Não somos nós, é Cristo. Você é regenerado? É fato que você é regenerado? É, não é? Quem vive em você é Cristo. Mas você pensa que Cristo vive em você? Toda hora quando você vai fazer alguma coisa, vai fechar algum negócio, vai comprar alguma coisa, vai vender alguma coisa, vai sair para alguma coisa, o Senhor está nisso? Ou eu faço comigo? Há uma teoria que alguns têm, que vão fazendo e Deus vai consertando atrás. Não tem, Deus não vai atrás do homem, não. O homem que vai seguindo o Senhor. O Senhor colocou os seus preceitos para que o homem ande nele. Não é para que isso mude. Não adianta eu fazer alguma coisa da minha cabeça ao meu modo para Deus, porque no modo de Deus é estabelecido. Eu citei o caso de Davi quando quis trazer a arca. Ele fez um carro novo. Boa ideia. Ele colocou 2 pessoas cuidando no transporte. Bom. E foi transportando aquilo dali. E Deus abominou aquilo. Por quê? Os métodos de Deus não são os métodos do homem. E os métodos de Deus, Deus já pré-estabeleceu. O Senhor não falou ser perfeito e anda na minha presença, foi primeiro? Anda na minha presença e ser perfeito. Seja maduro nisso, mas a cabeça precisa mudar. A cabeça precisa ser renovada para entendermos essas coisas que não são inteligíveis. Nós saímos da prática religiosa e mantemos essa prática fora. Não pensamos, não raciocinamos como membros do corpo de Cristo. Você crê que o Senhor cura as pessoas aqui? Crê de fato? Está alguém entre vós doente? O que nós fazemos? A palavra de Deus diz assim, que essa realidade da vida de Cristo tem que ser manifesta no nosso corpo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo.
que é levar no corpo o morrer de Jesus? Todo dia eu estou confessando a minha morte com Cristo. Eu estou trazendo à memória a morte minha com Cristo, para que a realidade da sua vida se dê também no meu corpo. Quando a palavra de Deus fala da santificação, ele fala da santificação no corpo, na alma e no espírito. Trazendo sempre no corpo. Não é trazendo algumas vezes, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus. Traz isso à realidade, firma essa realidade, confessa isso continuamente. Esse é o fato que a palavra de Deus nos diz. Nós falamos, já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas nós queremos pensar como velhas criaturas e queremos que a velha criatura, o raciocínio e os meios e o modo da velha criatura se manifeste. Ou nós colocamos a coisa num plano ideal. Isso é prático, é real. E a Bíblia vai dizendo sempre como fazer. Às vezes nós pensamos, agora vai ser dessa maneira, e queremos empurrar na marra, de acordo com o nosso querer, e não é dessa maneira. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino, que prometeu aos que o amam. Não temas, ó pequenino rebanho, porque ao Pai agradou dar-vos o reino. São verdades que nós conhecemos. Aplica. Uma vez chegou uma senhora igrejeira, contumaz, e ela chegou falando numa reunião de sexta-feira, de manhã, falando assim, olha, a minha vida, tudo que eu faço, meto a mão, dá para trás. Não sei o que é que acontece comigo. E eu perguntei, você é uma nova criatura em Cristo? Sim, sou. Por que as promessas de Deus não estão ocorrendo na sua vida? Aí citei o que nós falamos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo esses 3 princípios de trevas. Conselho de ímpio. Ora, eu vou perguntar a ímpio o que eu devo fazer? Não. Vou seguir os métodos dele, vou pegar aquele que transforma coisas de Deus em carne, escarnece, torna aquilo que é santo em profano. E começava a falar alguns versículos da palavra de Deus, e ela falava, eu começava o versículo, ela terminava o versículo. E eu perguntei para ela, por que você não aplica? Por que você não aplica essa palavra na sua vida? Você sabe a palavra, mas não aplica. Tem muita gente que conhece a mensagem da cruz e que nunca nasceu de novo. Tem muita gente que prega a mensagem da cruz que nunca nasceu de novo, porque sabe na mente, mas nunca veio ao coração e nunca se transformou numa realidade. Mas aquele que foi transformado numa realidade, coloque a realidade da vida de Cristo em nós e pense como nova criatura. Não pense como aquele que era da favela, saiu da favela, mas a favela não saiu dele. Está sempre pensando como fracassado. Nós podemos ter lutas, e teremos. Não tem uma segunda-feira na minha vida que eu não tenha muita luta. Toda segunda-feira, quando eu chego ao meu local de trabalho, as trevas se levantam, mas eu já sei. Porque é o meio
de tentar tirar aquilo que o Senhor fez e faz. É natural isso acontecer, mas a Bíblia diz, vamos pegar esse texto lá de 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Nós somos atribulados? Sim. Porém não. Mas? Derrotados? Não. Sempre o Senhor, pela sua graça, nos sustenta. Quem nos mantém de pé é o Senhor. Quem nos abençoa é o Senhor. Quem faz a obra na nossa vida é o Senhor. Agora raciocine como filho de Deus. Pense como filho de Deus. Não pense como sabichão das doutrinas. Eu sou acostumado com isso e isso eu já sei de cor e salteado. Eu conheço uma moça no Rio de Janeiro, esposa de um pastor. Eu vou dizer uma coisa dura. Ela era lésbica, vivia como lésbica. E casou com esse pastor. Mas continua na mesma situação, não na prática do pecado, mas o seu coração é igual. Mas sabe tudo de Bíblia. É uma velocidade de abrir a Bíblia. Completa tudo que é versículo, sabe tudo sobre o novo nascimento. Mas ainda é trevas. Porque está considerando que aquilo que ela sabe é suficiente para ser regenerado. Mas continua aquela velha criatura lá. Aquela velha natureza. Não é saber, é crer. É evidenciar. Evidenciar a morte com Cristo. E a ressurreição juntamente com Ele. E nesse fato, firmado nesse fato, somos mais do que vencedores em Cristo. Por Ele, não por nós, por Ele. E raciocinando, você vai ter muitos problemas. Aqui não tem solução tabajara. Os seus problemas não acabam, os seus problemas começam. E eles certamente aumentarão à medida que eu buscar mais das coisas de Deus. À medida que Deus fizer mais uma obra, Ele vai me pegar naquelas que Ele tentou me pegar, mas outras virão, até para o meu aperfeiçoamento. Mas o fato primordial que eu quero deixar com os irmãos é que viva essa graça na prática, raciocinando como novas criaturas em Cristo Jesus, para que no momento da tribulação glorifique o Senhor, porque saiba que o Senhor está naquilo. Se eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Se eu fizer da minha cama o Sheol, Tu estás. Para onde eu fugirei do Teu Espírito? Eu sou uma nova criatura, você é uma nova criatura em Cristo. Quem pode tirar isso? Quem pode cortar esse vínculo? Você pensa que Deus não cuida? A palavra de Deus diz que vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celeste. Isso é fato? É real? É mentira? É real. Então pega, isso é teu. Eu tenho falado no meu caso específico, alguns falam, mas por que você não foi curado? Eu tenho enfermidade. Mas tem um milagre maior, eu tenho saúde na enfermidade. Quem tem um linfoma tem a série vermelha baixa, se cansa. Outro dia eu fui numa obra, subi uma escadaria enorme, fui lá em cima, olhando aquilo tudo. Eu estou olhando o pessoal para trás e falei, o que houve com vocês?
nós estamos cansados. Vai devagar. Eu falei, Senhor, é a tua misericórdia que me faz, eu esqueci. Eu esqueci que o hematócrito está baixo. Isso é o poder de Deus, isso não é Jader, é o Senhor operando por misericórdia dele. Pense, raciocine e viva como nova criatura. Pega o homem velho, ele já foi crucificado, não carrega defunto. Na mente, não carrega defunto na mente. Pense nessa vitória que Cristo nos deu. Ele não veio a esse mundo para nos dar uma disciplina ou nos fazer uma correção. Ele veio fazer uma mudança radical em quem éramos e quem somos. Somos filhos de Deus. Eu queria que nós terminássemos cantando, pelo menos a minha parte, cantando o texto que nós aprendemos lá. 2 Coríntios capítulo 4, versos 7 e 10. Fecha a porta. Fecha a porta. Não deixa ninguém sair, não. Viu? Segura a porta aí, Ricardo. Eu sei que tem um povo que está doido para ir embora. Oi? Segunda Coríntios 4, versos 7 e 10. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Ela passou esse aqui? Então vamos cantar então o 5. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim: um morreu por todos, logo todos morreram, para que os que vivem não vivam mais para si, vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Não precisa. Pai, eu louvo o teu nome pelo que tu és o Deus criador dos céus e da terra. E o Senhor, por causa do teu enorme amor, se importou conosco, nos amou de tal maneira que deu o teu bem precioso, o teu Filho, para nós. Pai, agora eu quero te pedir que tu nos livres de tudo que é pensamento religioso, Senhor. Tenha misericórdia. Meu Deus, eu quero te pedir que aqueles a quem o Senhor chamou, a quem o Senhor transformou
entenda a vida de Cristo e viva a vida de Cristo e raciocine como novas criaturas. Eu te peço, Senhor, que Tu abençoes a esse povo reunido aqui em Teu nome. Glorifica o Teu nome em cada um aqui. Meu Deus, eu quero te pedir que aquilo que tem sido uma dificuldade em sua vida, uma dificuldade em vencer, mostra a Tua vitória, Senhor, para que creiam que Tu és o Deus que faz todas as coisas. Eu te glorifico e te exalto por obra tão santa como essa que o Senhor tem feito através do Teu Filho em nós. Glorifica mais uma vez o Teu nome, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.